Se você é profissional da saúde, deseja trabalhar com digital, você já ouviu alguma dessas frases do tipo: você precisa escolher a sua persona, você precisa definir o seu nicho, o nicho de atuação tem que ser um nicho lucrativo. Essas frases são muito comuns no marketing digital e vou te dizer que, para mim, quando eu comecei lá em 2017, foi um ponto, na verdade, que me travou e que eu fui muito resistente em relação a algumas orientações que eu recebia dos meus mentores. E eu quero abrir aqui com você um debate sobre isso e te ensinar alguns pontos estratégicos que vai ajudar você a escolher o seu nicho de forma que você tenha uma maior assertividade e um retorno imediato muito melhor. O primeiro ponto é quando a gente fala sobre definir persona, a gente acaba ficando muito no superficial, muito no raso. Isso é um conceito que, para quem começou lá no digital, em 2012, 2013, eu já começava a usar o digital ali, mas vou dizer que até 2018 ainda se falava muito sobre isso. Mas hoje em dia, o movimento do digital, ele tá muito superficial. Tem muita gente falando sobre orientações, o que deve ser feito, mas essas pessoas nem vivem isso na prática. E a gente sabe quando a pessoa é de verdade. E aí o digital ele começou a ficar muito duvidoso. Então, quando você escolhe assim você imagina uma persona, você idealiza uma persona, será que de fato você está imaginando um público ideal para você que comunica exatamente com os seus diferenciais competitivos como profissional da saúde? E eu digo isso porque quando comecei a usar o Instagram, a usar o marketing digital no meu negócio, eu tive certa resistência em criar esse meu nicho, em me identificar com um público específico. Por quê? Nós sabemos que nós da área da saúde, a gente tem uma atuação muito ampla. Nós conseguimos resolver o problema de um público grande. Então, existem muitos problemas que a gente pode resolver. E aí, quando eu, por exemplo, como mentora, chego para você e falo, vamos escolher um público específico para você, vamos nichar. Hoje em dia a gente fala até em subnichar, é um nicho ainda mais específico. Quando eu falo isso para você, o que passa na sua cabeça, e é totalmente compreensível isso, é que se eu reduzir o público que eu vou atender menos, porque vai ficar mais difícil de conseguir captar paciente, conseguir captar cliente. Só que no marketing não funciona assim. Eu sei que é um raciocínio lógico seu, mas no marketing digital, principalmente, quanto mais específico você for ao determinar o seu nicho, e eu vou te mostrar aqui alguns passos para você implementar, para você ser bem assertivo nessa escolha de nicho, quanto mais específico você for, mais sucesso você vai ter. Existe uma fórmula que eu dou como exemplo aqui, que é de um matemático, onde ele fala sobre a pressão, a fórmula da pressão. Ele diz que quanto menor o ponto de aplicação de força, maior é a pressão, maior é o impacto. Ou seja, se você tem um lápis, imagina um lápis que está com a ponta fininha. Se você pressionar ele no caderno, ele fura a folha. Agora, se esse lápis está com a ponta arredondada, se você pressionar, ele não chega a furar. Por quê? O ponto de contato ele é menor do lápis que está com a ponta fininha. Então, esse ponto de contato, a pressão é maior porque ele é menor. Exatamente isso que eu quero que você agora passe para o conceito de nicho. Quanto menor a área que você comunica, maior é a pressão, maior o efeito que você causa nessa área. Só que isso não quer dizer que, vou dar um exemplo aqui, se você é terapeuta e você fala, por exemplo, para ansiedade. Não adianta só você falar, o meu foco é a ansiedade. Isso ainda é muito amplo. Por quê? Você concorda comigo que homens e mulheres sofrem com ansiedade? Você concorda comigo que é diferente porque as vivências, as demandas diárias de um homem e de uma mulher são diferentes e isso pode gerar uma diferença de realidade em relação à ansiedade? Por exemplo, se um homem, falando sobre homens, se um homem ele é, por exemplo, CEO de uma grande empresa e o outro homem, ele, por exemplo, ele é um trabalhador CLT. Você concorda comigo que são realidades completamente diferentes e a ansiedade que ambos sentem pode ser diferente também, de acordo com a responsabilidade e até a rotina diária? Ou seja, não adianta só você pensar em ansiedade. Assim como, por exemplo, o nicho de nutrição. Se você fala só para emagrecimento, o nicho é emagrecimento. Mas existe uma gama enorme de pessoas que querem emagrecer. E daí, se você só foca num nicho de forma superficial, você pensa assim, você não consegue impactar, porque esse público mais, como fazer, mais preparado para comprar de você,
ele não se identifica, ele não vê um diferencial em você. E dando aqui como exemplo a minha carreira, quando eu comecei falando para todo mundo. Isso não me gerava nenhum tipo de diferencial. Depois, o que que eu fiz? Eu comecei a falar para mulheres. Eu sou fisiologista do exercício e eu falava para emagrecimento para mulheres. Isso até 2018 ainda gerava resultado. Só que depois disso, como foi ficando cada vez mais profissional o marketing digital, e, inclusive, o setor geral da saúde, afinal de contas, hoje em dia existem muitas e muitas faculdades formando profissionais, então está cada vez mais competitivo. E se você não aplica isso aqui que eu estou falando, vai ficar cada vez mais difícil você captar pacientes e ter um bom faturamento. O que que eu fiz? Eu tive uma percepção do seguinte: eu sempre fui uma mulher que trabalhei e sempre tive pouco tempo disponível. Só que eu sempre valorizei muito o cuidado com a minha saúde. Então, eu busquei formas de potencializar o meu tempo, mesmo assim gerando grande resultado na minha saúde. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Eu sempre tive o costume de ir aos domingos em 2 horas, 2 horas e meia, eu conseguia preparar a minha alimentação da semana inteira. E eu aderi ali, ó, eu adquiri uma técnica, uma forma de fazer isso para ter mais resultado, ou seja, uma semana inteira de alimentação, em apenas 2 horas no domingo que eu fazia a refeição. Eu comecei a perceber que, na minha vivência, eu conseguia aplicar os meus conceitos na minha vida e entender melhor como que aquilo ali facilitava o processo para mim. Então, eu percebi que eu poderia ser o meu público-alvo. A gente chama de ICP, perfil do cliente ideal. Se eu começasse a falar para mulheres que, assim como eu, trabalhavam, tinham pouco tempo disponível, mas queriam ter uma rotina saudável para emagrecer, para ter uma vida mais disposta e exatamente os meus objetivos, se eu começasse a falar com esse público, eu tinha um diferencial. Por quê? Porque eu vivia aquilo. Então, se você começa a se posicionar de forma que você mostra para o teu público que você vive aquilo, ou se você não vive, por exemplo, se você fala, se você é um terapeuta ou um psicólogo que fala para depressão, você não precisa estar em depressão para você falar sobre isso. Mas se você tem uma vivência prática no seu consultório e você vive isso diariamente com o público, você consegue comunicar isso com muito mais clareza e com muito mais veracidade. É diferente de, por exemplo, um terapeuta que ele tem, por exemplo, o público principal como ansiedade. Mas aí ele acha que se ele falar para depressão, ele vai ganhar mais, ele vai faturar mais. E aí ele começa a falar sobre depressão, mas nem é a área de fato que ele gostaria de atuar ou que ele é melhor. E muita gente no digital faz isso. Escolhe um público só porque todo mundo está escolhendo. Escolhe um público-alvo só porque acha que ali vai faturar mais. Quando na verdade você está falando para um público que você nem tem essa característica de ser percebido como uma autoridade. Então, vou colocar aqui para você 3 pontos básicos para você colocar em prática e colher resultado, para você conseguir determinar o seu público-alvo, ou seja, o seu nicho de atuação. Primeiro, eu escrevi aqui para não esquecer. Primeiro, como eu estava falando, você viver o seu nicho. Para mim foi muito fácil falar para mulheres que queriam emagrecer e ter uma rotina saudável e tinham pouco tempo. Eu percebi que eram mulheres que tinham essa vivência, essa rotina muito parecida com a minha. Então eu comecei a comunicar no meu Instagram exatamente o que eu vivia. E isso começou a atrair um público mais qualificado, porque eu sempre tive sucesso na minha carreira profissional. Então, por eu ter essa vivência, saber exatamente quais são os desafios, eu comunicava isso e atraía um público que, assim como eu, estava disposto a investir no meu trabalho para ter o resultado que eu tinha, assim como queriam ter também o resultado que eu gerava nas minhas pacientes, nas minhas clientes. Então é importante você perceber qual é a sua vivência prática, qual é o nicho ali que você percebe que você mais gera resultado. Segundo ponto, existe um problema específico que você é especialista. Eu sei que você pode resolver muitos problemas, mas se você fizer um exercício agora de parar, listar os maiores resultados que você já fez na sua carreira, qual seria essa área de atuação? Um nutricionista, às vezes, ele acha que vai ter mais sucesso se ele falar para emagrecimento, porque a maioria das pessoas busca emagrecer. Mas se ele parar para perceber, a maioria dos resultados positivos que ele teve, por exemplo, foi para ganho de massa muscular, hipertrofia.
Só que ele acha que ele precisa falar de emagrecimento porque tem mais público ali. Se ele comunicasse mais o potencial que ele tem em gerar resultado no ganho de massa muscular, ele faria uma pressão muito maior nessa área menor, apesar de ter menos pessoas buscando hipertrofia e mais pessoas buscando emagrecimento. Então, pensa agora, profissional, qual é o problema que você resolve melhor? Terceiro ponto, o seu nicho, ele é um somatório. Somatório de quê? 3 pontos. Primeiro, a sua vivência, como eu tinha falado. Segundo, o seu conhecimento técnico. E terceiro, o seu ponto de vista. Todos nós, profissionais da saúde, a gente tem uma visão única sobre a nossa carreira. Por quê? Porque o nosso ponto de vista, ele é reflexo de tudo que a gente viveu na prática e tudo que a gente estudou. Então, quando você junta tudo isso, você cria a sua essência, o seu diferencial. Quando você começa a comunicar isso na internet, você atrai pessoas parecidas com você. Às vezes, muitos profissionais falam assim para mim: Poxa, Bruna, eu tô atraindo muita gente que não paga. As pessoas acham caro, as pessoas não veem valor no meu trabalho. Mas é porque você ainda não está sabendo aplicar isso que eu estou falando. Você não está sabendo comunicar o seu diferencial competitivo. O que que te diferencia do teu concorrente? Eu tenho certeza que você é estudado, você estudou muito. Eu tenho certeza que você tem uma vivência na sua carreira de resultados maravilhosos e você tem um ponto de vista único sobre a sua área de atuação. Seja você nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta, qualquer área que seja, você tem um ponto de vista único. Eu, por exemplo, como fisiologista do exercício, eu não acredito no padrão comum que é passado. Aquele treino, por exemplo, de 3 séries de 10, aquela rotina de ter que ir para academia todo dia fazendo musculação ali na academia certo. Eu não acredito nisso. Eu não acho que é isso que vai gerar resultado de saúde, de emagrecimento na vida de alguém. Eu acredito numa flexibilidade em montar uma rotina com a cara da pessoa, de acordo com a disponibilidade dela, para uma maior aderência. Então, quando eu comecei a comunicar isso, eu comecei a atrair um público que via valor no que eu falava. Mas por que que eu falava isso? Porque eu vivia isso, é algo que eu acredito, eu comecei a atrair pessoas que acreditavam nisso e gerar resultado nessas pessoas. E quando eu mostrava também o resultado dessas pessoas, desses meus pacientes e clientes, eu começava a atrair ainda mais pessoas. Percebam que é um ciclo que você cria. Esse ciclo de atração. Mas tudo começa quando você une essas 3 coisas. Você une a sua vivência prática, você une o conhecimento técnico e o seu ponto de vista, onde você resolve um problema específico, aquele problema que você é melhor em resolver e que você tem essa vivência diária para você comunicar. Não é sobre ficar criando muito conteúdo, é sobre comunicar o que você faz. Quando você comunica o que você faz e o que você acredita, você não precisa, você não tem nem trabalho de ficar criando conteúdo. E isso aqui é um ponto chave que, se você aplicar, você já começa a colher resultados logo, resultados rápidos na sua carreira. Então, coloque isso em prática, profissional. Se você gostou aqui desse conteúdo, te peço até para você curtir aqui o vídeo, para você se inscrever no canal para você receber mais vídeos como esse e coloque em prática. Tenho certeza que se você colocar isso aqui em prática na hora de escolha do seu nicho, vai te ajudar bastante. E dentro da minha mentoria, Carreira Premium, eu vejo que isso é realmente desafiador para muitos profissionais. Só que quando você tem essa clareza, você consegue criar até um programa de acompanhamento onde você gera essa percepção de valor no teu potencial cliente, no teu potencial paciente, porque ele já não vê mais você como qualquer um. E só para a gente fechar, se eu dou um exemplo assim, se você tivesse que fazer uma cirurgia, por exemplo, no seu cérebro, e tivessem 2 médicos, um médico ele é especialista em cirurgia cerebral e ele resolve esse problema com muita maestria. Ele cobra 50 mil. Agora tem um outro médico que ele faz cirurgia no corpo inteiro, inclusive no cérebro. Ele não é especialista em cirurgia cerebral e ele cobra 15 mil. Qual médico você escolheria? Talvez você nem tenha 50 mil hoje no banco, mas a necessidade faz você dar um jeito de investir no médico mais caro, porque você quer ter a garantia de que um especialista naquilo ali vai estar tratando você. Assim pensa o teu paciente, teu potencial paciente.
Ele não quer um profissional que resolve todos os problemas. Ele quer um profissional que comunica diretamente na resolução do problema que ele tem. E se você colocar essas dicas aqui em prática, eu tenho certeza que você vai começar a atrair um público pagador, porque existe uma dor latente que ele quer resolver logo. E quando você começa a comunicar essa dor latente, a resolução dessa dor latente, ele investe logo em você. Mas ele só vai investir se ele vê esses diferenciais. Quando você fala do seu ponto de vista, quando você comunica a sua essência, quando você mostra a sua vivência profissional. Mais uma vez aqui, se tiver curiosidade para saber sobre a mentoria, você pode aplicar no link aqui abaixo e eu vou conversar diretamente com você e eu posso te acompanhar. E desde o ponto que você estrutura qual é o seu nicho, você escolhe qual é o seu nicho de atuação, até mesmo a criação do seu negócio digital, onde você consegue um faturamento aí maior que R$ 20 mil por mês. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.